Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos nos preparar para celebrar o 18º domingo do tempo comum. E nós vivemos na correria do tempo, as pessoas dizem, o tempo está passando muito rápido. Com certeza nossas vidas cheias de ocupações nem nos deixa perceber que o tempo está passando. E aí, nesta correria do tempo, vale perguntar: qual sentido tem a nossa vida neste mundo? Ou melhor ainda, por que nós estamos vivendo? Para quem nós estamos vivendo? Atrás do que nós estamos correndo tanto? Correndo tanto. E então, a palavra de Deus deste 18º domingo do tempo comum vem especialmente nos alertar para não cairmos na ganância. A ganância que seria aquele desejo de ter mais do que é necessário, do que se precisa. E porque deseja ter tanto, além do que precisa, corre atrás e faz de tudo para conseguir o que tem. E aí nós vamos ouvir então a palavra de Deus, né, que vai nos ajudar a refletir, rezar a realidade da nossa vida. E a primeira leitura nós encontramos no livro do Eclesiastes, que chama a atenção para percebermos o que resta de tanta correria neste mundo. O que resta de todo o trabalho do homem, de todos os trabalhos, de todos os seus afazeres neste mundo? É um questionamento sério que um autor sagrado fez há alguns séculos antes de Cristo, próximo já do tempo de Cristo, porque 100, 200 anos na proximidade com o grande mistério da salvação é um tempo relativamente pequeno. Então ele fazia este questionamento, que também é nosso questionamento. Por que nós estamos vivendo? O que resta? O que vai restar de todo o trabalho, de todo o esforço, de todo o sacrifício que nós fazemos neste mundo? E aí então o autor diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Seria mais ou menos como aquilo que existe dentro da bolha do sabão. Quando nós fazemos aquela bolha de sabão, o que tem dentro? Estoura e não se encontra nada. Então é como o vento que passa, é como algo que se vai, que passa rápido. E o que fica? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Assim o autor sagrado questiona de que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol. Então a vida, assim, muita gente também, nós podemos nos perguntar, né? De tudo que nós vivemos, de tudo que nós estamos correndo atrás, o que vai restar? Então é preciso pôr um sentido no que nós fazemos. É preciso encontrar um sentido no que nós fazemos. E eu me recordo do que me contaram de um pedreiro. Ele estava construindo uma igreja e a pessoa disse para ele: você está aí construindo uma igreja, certamente é para ganhar o seu dinheiro, está trabalhando aí certamente para ganhar dinheiro, para sustentar a sua família, para ter uma vida melhor. Com este seu trabalho, você vai poder melhorar mais aí a sua vida, vai ganhar, vai ter o seu salário. Ele encontrou um sentido, olha que resposta maravilhosa que ele disse: sim, eu vou ter o sustento garantido para a minha família, mas aqui eu estou fazendo uma igreja e eu tenho certeza que esta casa será uma casa de encontro com Deus. As pessoas virão aqui, elas vão rezar, vão encontrar descanso no Senhor
Então ele deu um sentido para além do dinheiro. Ele deu um sentido no que ele estava fazendo para além do que ele iria receber. Então este autor sagrado do livro do Eclesiástico, ele vai recolhendo sabedorias. É como o livro, é como que um bloco de anotações, um caderno de anotações, onde põe aí uma sabedoria para bem viver, uma sabedoria para que nós, as pessoas lá daquele tempo e nós hoje, possamos então encontrar um sentido na nossa existência. Na verdade, é como as pessoas dizem mesmo, tudo passa rápido, e o próprio salmista, hoje nós rezamos o Salmo 89, que diz que 1000 anos para Deus é como uma noite, é como ontem, é qual a vigília de uma noite que passou. 1000 anos se torna pequeno diante da grandeza do mistério de Deus. E aí, nesta correria deste tempo que nós vivemos, com o salmista nós aprendemos a voltar o nosso olhar para o Senhor e pedir a graça de que os nossos dias sejam contados e que nós encontremos a sabedoria de Deus para viver, para bem viver. A sabedoria de Deus tão necessária. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Precisamos pedir essa sabedoria para viver nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, encontrar a sabedoria de Deus. E o salmista diz: saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todos os dias. Jesus, numa passagem do Evangelho, diz que as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas suas tocas. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E que as pessoas vivem tão preocupadas, mas ele diz, a cada dia basta a sua preocupação. Então, encontrando um sentido para a vida, nós vivemos, nós caminhamos, nós trabalhamos. Assim como o povo de Deus tinha um sentido de caminhar pelo deserto. Estava deixando a escravidão para trás, existia uma terra prometida, uma terra da promessa, que tinha pela frente. Nós também temos uma promessa de salvação. Cristo prometeu a salvação para nós, Ele deu a vida por nós e por isso nós nos lançamos dentro do tempo, no meio das nossas atividades, e é preciso então não nos deixar sermos sufocados pelas coisas deste mundo. São necessários os trabalhos, os bens, mas não podemos ser escravos deles. O que temos deve estar a serviço da vida, deve nos ajudar a encontrar o sentido, um sentido para o nosso viver. E o Evangelho toca diretamente nesta questão da ganância, porque Jesus é questionado por alguém que chega a ele, e, ou melhor, recebe um pedido de alguém que chega a ele e pede, peça que o meu irmão, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo, que reparta a herança comigo. Normalmente, os filhos mais velhos recebiam mais, os mais novos menos na herança e talvez até mesmo não recebia quase nada. Provavelmente este seja um dos irmãos mais novos que talvez não tinha recebido nada. E os mestres da lei, os entendidos, os doutores, se colocavam então como juízes, eram consultados como juízes para que pudesse ajudar nestas decisões. Ele faz este pedido a Jesus, mas Jesus não dá, vamos dizer assim, tanta importância a esse pedido, mas traz um ensinamento mais profundo, falando para tomar cuidado com a ganância, para não viver
em busca daquilo que talvez não seja tão necessário, mas encontrar o sentido do viver, o sentido da existência, e que as coisas que possui sejam para ajudar a bem viver. Então ele conta essa parábola do homem que teve uma grande colheita e ele percebeu que não cabia nos seus celeiros, ele então faz celeiros maiores para guardar a sua colheita, e aí ele pensa que pronto, não precisava mais nada, o que ele tinha bastava. Então ele tinha ali, na sua visão, ele tinha o céu e a terra. Era do tamanho dos seus bens, né? Do que ele havia então conseguido. E aí ele disse, então agora eu descanso, agora estou em paz. Em paz nós estaremos plenamente em paz quando estivermos nos céus. E aí Deus diz a ele, louco, hoje mesmo será pedido contas da tua vida. Ou seja, ele iria morrer. E aqueles celeiros, para quem iria ficar? O que ele construiu de valores internos? Qual foi o seu relacionamento com as pessoas? Qual foi o seu relacionamento com Deus? Porque estas coisas é que ficam. Essas coisas, esses valores é que vão para a eternidade. As outras coisas estão a serviço do homem, da mulher, a caminho dos seres humanos, a caminho dos seres humanos em peregrinação. Então Jesus fala, isso é o que acontece com quem é rico neste mundo, mas não é rico para Deus. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Então, Jesus fala aqui de duas riquezas. Desta riqueza no mundo, desta riqueza dentro do mundo, das coisas do mundo, essa preocupação apenas com isto, sem construir valores, sem crescer em virtudes, sem crescer em algo mais. E por causa desta ganância, há cada vez mais uma sociedade de empobrecidos, de pessoas exploradas. Por causa disso, há tantas pessoas que não têm recursos necessários para bem viver, porque muitos exploram, porque há acúmulos. Há uma população grande passando, especialmente no pós-pandemia, como cresceu o número de pessoas pobres. E nas ruas nós percebemos, aumentou o número de pessoas pedindo, me dê algo para que eu possa alimentar, para que eu possa ajudar na minha casa. Aumentou o número das pessoas que não têm casa, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à saúde, por causa da ganância, por causa do acúmulo de muitas pessoas, né? E os pequenos, a maioria é empobrecida e uma minoria vai acumulando cada vez mais. Assim Jesus diz, isso acontece com quem é rico no mundo, para o mundo, mas não é rico para Deus. Como nos tornarmos ricos para Deus, né? Qual é o nosso celeiro que nós devemos aumentar? Alargar o nosso coração para Deus, alargar o nosso coração para acolher o irmão. Nós temos então esses dois tipos de alegrias, uma alegria do mundo, das coisas do mundo, que são passageiras, elas se fecham, depois vem a tristeza. E tem a alegria do Evangelho, que ajuda a crescer nos bens para Deus. Nesta alegria de encontrar o sentido na família, de encontrar o sentido de viver, o sentido de socorrer alguém, né? E aí a liturgia dos últimos domingos tem nos ajudado a viver isto que Jesus que está no caminho para Jerusalém, ele vai ajudando a formar o coração dos discípulos.
Então, quem é rico para Deus é como o samaritano, ou seja, tem um próximo. O cristão, discípulo de Jesus, tem um próximo. Precisamos ter um próximo e descobrir este próximo e socorrer, como fez o samaritano. Socorreu, curou as suas feridas, levou para uma hospedaria, pediu que cuidasse dele e deu então o socorro. Quem é rico diante de Deus é como Maria, aquela que parou para ouvir a Cristo. Nesta correria do mundo, nessa agitação do mundo, Maria encontrou ali na casa de Marta, Maria, ela como discípula, formando o coração de discípulo, encontrou tempo para ouvir o Mestre. E Marta cuidava dos afazeres, mas com certeza sabia, Jesus está na minha casa. E ela estava cuidando para que pudesse, então, servir e dar o melhor. Também no domingo passado nós encontramos a oração. Quem é rico diante de Deus encontra tempo para rezar. Se não é rico diante de Deus, não quer ficar rico diante de Deus, vai desprezar a Deus, não vai encontrar tempo para a oração, especialmente para rezar como Jesus rezava, com o seu sentido de rezar. Quem é rico para Deus, amados irmãos e irmãs, vai encontrar tempo para a sua família, vai encontrar tempo para os irmãos e as irmãs. Quem é rico diante de Deus vai socorrer a comunidade na qual participa com a doação do seu trabalho, com a sua presença, com a devolução do seu dízimo, porque sabe que tudo pertence a Deus, que tudo volta para Deus, tudo a Ele pertence. E quem é rico para Deus, cuida de se tornar novo. A segunda leitura nos apresentou esta realidade do ser humano novo. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. O homem novo é aquele que tem esta luta constante de vencer os vícios. Como nós somos frágeis! Podemos tombar a qualquer momento. Quantas vezes nós caímos? Mas o importante, quem quer ser rico diante de Deus, não para nas fraquezas, mas procura viver as virtudes. Enche a sua vida de virtudes. Então o apóstolo fala dos vícios que a graça do batismo já fez morrer em nós, mas que aparece sempre na nossa vida. Essas coisas que nos puxam para a terra, que nos puxa para ficar em volta do nosso grande celeiro recolhido aí onde está a colheita, o resultado da colheita, e ficamos em volta dele achando que temos tudo. E aí então ele fala desses vícios, as imoralidades, impurezas, a paixão, os maus desejos, a cobiça, a idolatria, e podemos ir pensando outras coisas que tocam a nós, que nos incomodam tanto. E aí o apóstolo fala para encher a vida de virtude. O homem velho passou, Cristo trouxe a vida nova. Vamos nos revestir de Jesus, revestir do seu mistério, nos revestir da sua graça, tornar uma imagem viva do Criador, nos aproximar, sermos mais parecidos com Jesus. E por isso, neste mundo em que vivemos, vamos, como o salmista, pedir sempre: saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria. Permitamos-nos ser saciados pelo Senhor com seu amor, com a sua sabedoria, e que a alegria de Deus esteja em nós e alcance a todos com os quais convivemos, trabalhamos. Amado irmão, amada irmã, tenha um abençoado domingo, deste 18º domingo do tempo comum. Um fraterno abraço
conto com as suas orações por mim. Eu, especialmente na Eucaristia, oferecerei as minhas orações por vocês. Fiquem com Deus.